Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 28ª edição do podcast Fora de Foco. A edição de hoje é sobre marxismos e África, com o professor Muriatan Barbosa. O professor Muriatan, eu vou dizer um pouco durante a edição, mas ele vai dar uma aula no curso de História do Marxismo aqui em São Paulo. Para quem for daqui, fique de olho, da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política. E eu fiz esse curso ano passado, foi aí que eu conheci o professor, achei a aula dele muito legal, muito interessante e resolvi chamá-lo para esse bate-papo, para essa edição do programa. Então, entra lá, procure a ELAP no Facebook, tem um site deles também, para vocês terem mais informações sobre o curso. No mais, acompanhe a gente no Player FM, no Spotify, em todas as plataformas aí que a gente está, no Anchor. E vamos lá para a edição. No Foco. Estamos aqui em mais uma edição do podcast Fora de Foco com o professor da Universidade Federal do ABC, Muriatan Barbosa. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo certo? Você queria ser... Eu sempre começo com o convidado se apresentando. Se você quiser se apresentar, pode dar o Lattes ou pode se apresentar do jeito que você quiser. Ok, Bruno. Eu sou professor do bacharelado em Ciências Humanas e do bacharelado de Relações Internacionais lá da Federal do ABC. E que mais? Historiador, misto de historiador e sociólogo, né? Pra falar a verdade. E estou trabalhando também no programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, lá na Federal do ABC. É um programa que tenta dar uma visão menos eurocêntrica da economia política. Então, enfim, tem uma formação bem interdisciplinar, basicamente da USP, e venho trabalhando com temas relativos à África, ao pan-africanismo, já aí uns 20 anos. É isso. Legal. Eu já tinha falado com você já antes, mas eu tive uma aula com você ano passado sobre marxismos e a África, né? E acho que você falou durante a aula uma frase que me chamou a atenção. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa junção, que você falou que você era o marxista dentro do movimento negro e o negro dentro do marxismo, alguma coisa assim. Você acha que é difícil juntar essas duas coisas? Qual que é o desafio de juntar essas duas coisas? Eu acho que é um desafio grande, né? Sobretudo aqui no Brasil. Eu costumo brincar com os colegas que o difícil é ser alguém nas duas áreas, né? Preto e de esquerda, em resumo. Isso é difícil, porque é fácil a pessoa tender a querer só uma dessas filiações, não a querer, mas se sentir mais à vontade defendendo só uma dessas linhas e ficando nela. Porque tem, enfim, cada tradição intelectual, etc., tem sua coesão, né, sua lógica própria. Agora, o difícil é você fazer esse entremeio, né? Você tá lá e tá cá, né? Então, eu me coloquei esse desafio já há algum tempo e tenho trabalhado nas duas temáticas, tentando trazer um pouco do debate, digamos, do pan-africanismo, do ativismo negro, para o campo progressista, e vice-versa, né? Dentro do campo do movimento negro, das discussões de África, etc., para trazer também essas discussões
mais clássicas, né, mais conhecidas no Brasil do campo progressista em geral, ou da esquerda. Não só o marxismo, mas, enfim, um pouco dessas outras linhagens mais tradicionais, mais ocidentais, para dentro do debate do movimento negro e do debate sobre os estudos africanos, né, de uma forma geral. Uhum. Não é uma posição muito fácil, muito cômoda, mas eu acho que é algo importante, porque, sobretudo do ponto de vista político também, a esquerda brasileira ainda é muito eurocêntrica, né, para não dizer que muitas vezes beira o racismo mesmo, mas de modo geral muito eurocêntrica. Né? Então, há uma resposta, sobretudo dos mais jovens do movimento negro, há uma resposta que tende, por outro lado, também ao racialismo, mas em grande parte por conta desse sentimento de exclusão que se percebe dentro do campo da esquerda mais tradicional brasileira. É claro que, enfim, há uma mudança em curso em relação a isso. Né? Então, eu acho que vários partidos de esquerda mais tradicionais, vários movimentos sociais têm discutido mais francamente as questões de raça, né? E como elas podem ser entendidas de uma forma mais interseccional com as questões de classe, de gênero. E eu acho que isso tudo, enfim, tem levado a discussões interessantes, mas a coisa é muito recente, muito nova, né? Então há muito a caminhar nesse sentido também. Quando você, acho que também, lembrando da aula, você disse que Marx, propriamente dito, não escreveu quase nada sobre África, né? São coisas, algumas coisas pontuais, mas pouca coisa e tudo mais. Quais foram os primeiros marxistas que começaram a olhar e pensar a África ali como continente? Olha, foram os próprios marxistas africanos. Ou antes deles, digamos, na primeira metade do século XX, alguns ativistas pan-africanistas que eram próximos do marxismo. Então, um cara, por exemplo, importante, que teve uma trajetória associada tanto ao pan-africanismo quanto ao Internacional Comunista, nessa primeira metade do século XX, foi o George Padmore, por exemplo. É um cara que trabalhou por 10 anos na Internacional, depois saiu da Internacional e conduziu uma luta, digamos, dentro do pan-africanismo, uma luta em que o marxismo era um elemento muito importante. Né? Então ele trouxe boa parte do que ele aprendeu de tática e estratégia marxista para o movimento pan-africanista, lá na década de 30. E isso é muito importante para a reorganização do movimento pan-africanista do entreguerras. Né? Já tinha ocorrido a invasão da Etiópia em 1935, e isso trouxe muitos novos ativistas para a questão da África, da importância da descolonização da África, e entre eles nós tínhamos vários marxistas. O Padmore era um deles. O outro era o Cyril James, né? O autor do famoso Jacobinos Negros, que, aliás, era amigo de infância do Padmore, lá de Trinidad e Tobago. E os dois tinham um grupo político, né, marxista, negro, em Londres, né, na década de 30, que foi um grupo muito importante, a qual participavam também outros militantes, marxistas e não marxistas, né, e eles conseguiram, eles foram um grupo que, por exemplo, foi o principal grupo organizador do 5º Congresso Pan-Africano de Manchester, que foi o congresso que mais importante, né, da história do pan-africanismo, que colocou em questão, finalmente, a descolonização, a necessidade da descolonização da África. Então, esses caras do ativismo pan-africanista, né, da diáspora, foram os primeiros, na verdade, a trazer uma visão marxista da descolonização. Como é que se poderia usar o marxismo para a descolonização africana. Eu acho que essa é
digamos, o enfoque, né? Uhum. Quer dizer, não é necessariamente todo o marxismo também, é mais a tática e a estratégia marxista, como ela podia ser utilizada, né, para interpretar o fenômeno do colonialismo, né, porque eles achavam que o colonialismo estava relacionado ao surgimento do fascismo na Europa, eles viam o fascismo como um fenômeno global, em que a raça e o racismo eram um elemento importante. Aliás, assim como estamos vendo hoje, né, nessa passagem, Claro. eles tinham essa visão global do fascismo e colocavam a raça aí como um elemento importante, né, desse supremacismo racial que estava se voltando para dentro da própria Europa, né, e daí o fascismo. Uhum. Eles faziam toda essa interpretação já, digamos que aí sim, uma interpretação marxista do problema do fenômeno racial, etc. Então esses caras foram os primeiros a abordar a temática de raça e da própria África de um ponto de vista, digamos, marxista. Isso no entreguerras ainda. E eles passaram muito disso para os primeiros líderes também das independências africanas, da parte anglófona, do mundo de língua inglesa. Né? Eles tinham pouco contato com a África francesa e a África lusófona. Né? Mas muito do que eles trabalharam muito com os líderes da África anglófona. Então, por exemplo, o Kwame Nkrumah foi um cara que aprendeu muito com eles, trabalhou com eles em Londres, né? E depois foi fazer a independência de Gana. Foi o primeiro país da África subsaariana a conquistar a independência, em 1957. Né? E o Padmore continuou muito próximo ao Nkrumah, na África. O Padmore tentou transformar o pan-africanismo nessa ideologia da descolonização, não só teoricamente, mas praticamente também. Né? A partir do Nkrumah, da atuação do Kwame Nkrumah na África. Isso na década pós-guerra, né? E década de 50. Então, a partir desse período, né? Na década de 60, quer dizer, 50, 60, o marxismo vai ganhando mais adeptos, né? Dentre os próprios ativistas africanos, né? E a coisa, claro, vai se ampliando e se complexificando também. Tem aqueles que eles, enfim, muitos vão dialogar com o marxismo, mas de diferentes perspectivas. Certo. Né? Certo. Acho que é isso. Quer dizer, aí a história vai complicando porque vai entrando muita gente aí. Né? Tem o pessoal, digamos, mais acadêmico também, que vai fazer esse diálogo. Tem o pessoal mais propriamente político. Enfim, aí, a partir da década de 50, nós temos muita gente nesse debate. Como que foi, entrando mesmo nessa questão da década de 50, como é que era o debate ali? O debate continuou mesmo ali durante ali a Guerra Fria ou tipo, a entrada, a influência ali, teve alguma influência forte ali da União Soviética nesse debate? Como é que foi? Sim, quer dizer, a importância da União Soviética para os socialistas africanos sempre foi mais material do que, digamos assim, ideológica. Né? Havia uma relação que, com o tempo, tornou-se até mais forte por conta da descolonização da África lusófona, né, que demorou mais tempo para acontecer, mas, quer dizer, existia uma relação política, diplomática e, às vezes, de infraestrutura, de ajuda material entre vários países africanos e a União Soviética. Isso era uma coisa. Eu acho que aí está, digamos, a relação maior. Certo. No campo das ideias, a coisa não foi tão forte. Né?
o marxismo, digamos assim, mais ortodoxo, ele foi relido e foi transformado na África. E teria que ser assim necessariamente para continuar sendo o marxismo também, quer dizer, uma filosofia da praxis, né? Claro, O claro. marxismo, claro, não é um manualzão que dá para você fazer funcionar, independente de onde você esteja, né? Uhum. Como diria lá o Lenin lá atrás, a análise concreta da situação concreta, etc. Então, essa inspiração do marxismo, da praxis do Lenin, foi muito importante para vários autores. Não por acaso, né, o Kwame Nkrumah escreveu o livro, que é um dos livros mais famosos do marxismo africano, que é o Neocolonialismo, a fase superior do imperialismo. Fazendo um paralelo com o livro clássico do Lenin, né? O imperialismo, a fase superior do capitalismo. E o Nkrumah, ele se via muito como o Lenin da África. Uhum. Ele tentou ser isso ao seu modo, né? Agora, do ponto de vista, digamos, da construção das sociedades socialistas na África, houve uma diferença, quer dizer, houve um distanciamento bastante grande dentro do que foi o socialismo soviético. Uhum. O que se entendia, em grande parte, por socialismo africano era o controle do Estado, né, na economia. Então, os principais meios de produção, os principais, digamos, atividades econômicas deveriam ser controladas pelo Estado. Agora, obviamente, quer dizer, há um debate amplo sobre isso, mas não é só isso o socialismo, obviamente. Uhum. Mas foi muito que, digamos, foi incorporado à tradição socialista africana. Como o socialismo é isso. Enfim, havia uma série de outras questões que eles julgavam que não eram, de modo geral, aderentes à realidade africana. Uhum. Então, o próprio conflito de classe, por exemplo, era uma questão bastante polêmica dentro desse campo da descolonização. Porque existiam, inclusive, marxistas africanos que achavam que, lá na década de 50 e 60, que o conflito de classe ainda não era, o conflito de classe proletariado e burguesia não era uma questão ainda central dentro do marxismo, ou não deveria ser uma questão central dentro do marxismo africano. Então, se você pega um autor como o Frantz Fanon, por exemplo, ele escreve o Condenados da Terra, e se você ler o Condenados, lá ele está, digamos, um dos grandes méritos do livro, ele está nesse debate de época e tentar, digamos, colocar o camponês e o lumpen proletário como o verdadeiro sujeito da Revolução Africana. Uhum. Quer dizer, são formas de tentar se apropriar do marxismo e reviver a sua força, né, teórica e política. Então, o marxismo africano, ele foi, digamos, necessariamente revisionista, nesse particular. Claro. Né? Ele tentou se reinventar, teve uma originalidade bastante grande nisso e, às vezes, com maior acerto, digamos, e às vezes com erros, como em qualquer parte do mundo. Claro. Então, você pega um cara, por exemplo, como citei o Nkrumah, citei o Fanon, mas você pega um cara como o Amilcar Cabral também, na década de 60. Ele faz uma interpretação muito original do marxismo e da interpretação, digamos, que o marxismo deveria fazer em relação à África e às descolonizações africanas. Então, lá ele diz, se você pegar na Arma da Teoria, que é a comunicação que ele faz para a Tricontinental, em 1966, lá tem toda, vejam o título, né, Arma da Teoria. Lá tem toda uma nova interpretação do marxismo, em algumas páginas. A gente pode discordar ou concordar, mas é bem original. O que ele diz lá? Ele diz que as libertações africanas estavam
deveriam se colocar no sentido anti-imperialista, porque a forma como o neocolonialismo existia na África transformava o neocolonialismo no principal inimigo africano, porque travava as forças produtivas africanas. Então, ele achava que poderia haver uma mobilização de classe que, para além do proletariado, poderia trazer outras frações de classe para essa luta pela libertação nacional. Porque, em última instância, se tratava disso, de uma luta de libertação contra o neocolonialismo. E aí ele coloca a famosa análise dele do suicídio de classe, em relação à pequena burguesia. Porque ele dizia que, se não existir esse suicídio de classe da pequena burguesia, as revoluções africanas estariam fadadas ao fracasso. Então isso seria um elemento muito importante no caso africano, e eu acho que não só em África, mas como ele falava em África à época, no caso africano, quer dizer, a pequena burguesia seria uma fração de classe muito importante nesse dilema, da realização da revolução. E aí o papel da cultura, que ele colocava que a cultura poderia ser um elemento importante nesse suicídio de classe também. Quanto mais o pequeno burguês se suicida enquanto burguês, e mais assume a posição do trabalhador, do ponto de vista da cultura, mais ele vai se transformando e vai se formando como um elemento, um sujeito da revolução, como uma vanguarda da revolução. E isso, digamos, ele achava que existia essa possibilidade. Mas os anos 60 e os anos 70, sobretudo, mostraram que essa nova burguesia africana que saiu da descolonização estava muito longe de querer se suicidar. Eles, de fato, se tornaram os novos autocratas africanos. E talvez eu acho até que a gente pode entender essa teoria do Cabral de uma forma um pouco irônica, no fundo. Isso é uma possibilidade, ele não diz que vai acontecer. Entendi. Mas é isso, quer dizer, aí para ele estaria um ponto-chave. Enfim, eu citei alguns autores que são mais conhecidos do público brasileiro, para a gente comentar aqui, mas tem outros aí também de destaque também. Certo. Até voltando um pouco, eu até meio que esqueci de fazer a pergunta na hora ali, que essa questão do imperialismo e do neocolonialismo, né? Acho que, se eu não me engano, acho que foi a segunda internacional, né, lá atrás, tinha posições de que talvez seria importante para o movimento socialista fazer guerras imperialistas na África, né? Para aquela coisa do etapismo, para levar, né, a coisa do progresso e tudo mais. Como que essa questão da luta contra o imperialismo e contra o neocolonialismo mudou o jeito da luta marxista ali dentro da África? Essa posição da Segunda Internacional é uma posição, digamos, bem atrasada, do ponto de vista, claro, marxista, mas muito próprio da Segunda Internacional em relação ao seu eurocentrismo. Quem salvou, digamos, o marxismo desse viés mais eurocêntrico e, consequentemente, mais racista mesmo, foi o Lenin e outros ativistas do terceiro mundo que estavam na Internacional, na década de 30, 20 já, bem da verdade. Quer dizer, a posição do Lenin, já do imperialismo, fase superior do capitalismo, é uma posição que, pelo contrário, diz que a revolução sairá dos países periféricos da época, por conta do imperialismo. E imperialismo naquela altura é quase sinônimo de colonialismo.
Hoje a gente sabe que não é bem assim. Mas, à época, falar em imperialismo era falar em colonialismo. Então, a posição anticolonialista, né, o anti-imperialista, passou a ser a posição, digamos, maior parte dos grupos marxistas, né, a partir da Terceira Internacional. Não era assim antes. Uhum. E, obviamente, por conta disso, o marxismo tinha pouquíssima entrada, também, enfim, tinha outros elementos também, mas esse era um dos elementos para o marxismo ter pouquíssima entrada no Terceiro Mundo, né, também no final do século XIX e início do século XX. Uhum. Né. Tem uma declaração interessante do Ho Chi Minh, por exemplo, que foi o líder da resistência vietnamita, da descolonização contra a França e depois contra os Estados Unidos, etc., em que ele, se eu não me engano, o título da nota, do artigo dele é sobre o leninismo, em que ele conta como ele chega ao leninismo. Né? Ele vai estudar na França, né? Eu não me lembro se é 10 ou 20, eu acho que já é década de 20, e lá na França ele pergunta, então, qual que é a teoria que defende a descolonização, a autodeterminação? E aí ele é apresentado ao leninismo. Então, você veja que o interesse dele primordial é a descolonização. Claro. E o leninismo e o marxismo ganhou força no Terceiro Mundo porque defendia com força o leninismo, sem retórica. Então, na década de 30, o marxismo ele se abriu muito para o Terceiro Mundo e se tornou, de fato, uma teoria política mais universalista, né, do que era, com o Marx e o Engels e, pior ainda, na Segunda Internacional. Uhum. Né. Agora, isso não quer dizer que todas as questões, então, foram resolvidas. Desses marxistas mesmo terceiro-mundistas, há uma série de críticas deles a como a Internacional, a Terceira Internacional, né, levava esse debate sobre a necessidade da descolonização, né, sobretudo depois da morte do Lenin. Uhum. Tem uma participação interessante do Roy, que era um comunista indiano, que era um dos caras que mais levou à frente essa questão dele do marxismo na década de 30. Ele no encontro da Internacional, é convidado a fazer uma exposição sobre a situação da Ásia, em 15 minutos. Então, era um encontro assim, uma tarde inteira, 95% do encontro era sobre as discussões do que fazer ou o que não fazer na Europa, né? E ele tinha, então, 15 minutos para falar da questão da Ásia. E aí ele começa a comunicação dizendo isso, olha, eu vim aqui convidado achando que o que eu tinha para falar era alguma coisa relevante. Mas vocês me deram 15 minutos para falar sobre a situação da Ásia. Então, obviamente, eu não posso falar nada sobre a situação da Ásia. Vou aproveitar esses 10 minutos que me faltam para falar dessa situação, então. Sim. Quer dizer, então... Foi colocada uma outra situação para ele, que é o escanteamento completo escanteamento. Escanteamento quase completo, né? Da questão, mesmo depois do Lenin, da importância que o Lenin dava a essa questão toda. Então, enfim, mas mesmo assim, na década de 30, a União Soviética, ela criou várias escolas de formação, trouxe muitos líderes nacionalistas do Terceiro Mundo para a União Soviética, para estudar o marxismo. Quer dizer, ela teve um trabalho, formou organizações, fez conferências, a Conferência de Bruxelas, de 27, deve muito à ação da Internacional Comunista. Então, deve-se também falar do papel positivo da Internacional nesse sentido. Né? Mas é isso, quer dizer, nada foi... não quer dizer que essa passou a ser, então, a principal bandeira do marxismo na década de 30. Não foi assim. Né? Enfim, e a discussão sobre o neocolonialismo, ela chega só posteriormente.
Quer dizer, o que os ativistas africanos entendiam por neocolonialismo? O que eles diziam que era uma outra fase do imperialismo? Porque era um imperialismo não necessariamente colonialista, ou pós-colonialista já. Uhum. É isso que eles chamavam do neocolonialismo, daí o termo, né? Neocolonialismo. Quer dizer, eles achavam que aquele colonialismo antigo do século XIX, que tinha sido funcionado pelo imperialismo, tinha chegado ao fim e que começaríamos uma era que era a era neocolonial, em que se continuaria as relações imperialistas, né, mas com aparentes soberanias nacionais. Né? Então, o imperialismo continuaria existindo, mas sob a aparência de um sistema internacional e interestatal soberano. Uhum. Né? Mas seria só a aparência, porque, de fato, do ponto de vista econômico, político, cultural e mesmo militar, né, essa nova periferia, a saída da descolonização, continuaria amarrada aos países centrais. Então, era uma nova fase do imperialismo, né, travestido, digamos, de um sistema soberano de estados. Uhum. Uhum. Até tem na época da Copa do Mundo, né, ano passado, que a gente coloca muito mais as questões dos países e mostra os países e tudo mais. E aí eu estava vendo uma reportagem e pessoas de esquerda usando países da Europa como exemplos de, olha, qualidade de vida, não sei o que lá. Aí alguém que estava, né, mais por dentro desse debate do neocolonialismo, imperialismo, fala assim, bom, é que vocês estão vendo agora, né? Vocês não viram o tanto que eles pilharam da África para construir Sim. esse estado que eles têm hoje, né? Estado de bem-estar, entre aspas, mas vocês não viram o que aconteceu antes, o quanto de riqueza que tiraram da África para construir esse estado, né? Exatamente. Quer dizer, muitos ativistas africanos, teóricos, desconfiavam, inclusive, que o estado de bem-estar social não poderia existir sem as colônias. Claro. Quer dizer, o que possibilitou a existência do estado de bem-estar social, para além das questões internas da Europa, também foi a existência de colônias e de uma situação posteriormente neocolonial. Claro. Quer dizer, porque enfim, isso já foi dito pelo Lenin, né? Vamos ser francos. Né? Claro. É que na maior parte das vezes os marxistas preferem não ver o Lenin do imperialismo na fase superior do capitalismo, mas o que ele disse lá, de fato, é a interpretação que passou a ser dominante para a maior parte dos intelectuais ativistas, africanos, perdão. Né? Então, mesmo um cara como Julius Nyerere, por exemplo, que não era um marxista, ele tinha o Lenin em alta conta, lia o Lenin, etc. O Lenin sempre foi uma referência muito grande na África. Mas, digamos, o marxismo europeu, com o tempo, foi abandonando o Lenin. Uhum. Foi se transformando numa forma, digamos, de reformismo, uma forma de estar, em grande parte, recuperando o legado da Segunda Internacional, mas já há bastante tempo, aliás. Uhum. Então, desde lá da década de 40, 50, quer dizer que esse marxismo europeu está se transformando no eurocomunismo há muito tempo. Sim. É sempre curioso até ver como que eles alguns euromarxistas veem a própria experiência de Cuba, né? Sim. É sempre algo diferente. O que eu vejo alguns posicionamentos, até acho que do próprio David Harvey, eu acho, de falar de Cuba como uma coisa, um país meio parado no tempo, não sei o quê. Sempre tem essa coisa a experiência de Cuba é uma experiência mais sei lá, um pouco estranha, sabe? Eu não sei se você tem essa impressão também, mas eu tenho a impressão de ver muitas vezes o europeu olhando para Cuba, a experiência de Cuba como algo exótico.
vamos dizer assim. Sem dúvida. Sem dúvida de outros tantas experiências socialistas da mesma forma. Uhum. Quer dizer, para alguns, digamos, euromarxistas, o marxismo é uma teoria política abstrata, não? É algo que está relacionado ao campo das utopias, digamos, no sentido de utopia, naquele sentido de que é algo que não vai se realizar nunca. Uhum. Quer dizer, isso está muito longe do marxismo do próprio Marx, claro. Claro. É uma forma de deturpação grave do marxismo. Porque, digamos, não há problema nenhum também se a pessoa deixar isso claro. Ninguém é obrigado a ser marxista. Uhum. Mas hoje, em 2018, ninguém é obrigado a ser marxista, mas não diga que o que você está dizendo tem um teor marxista, você não tem. É o verdadeiro marxismo. Classe, se não é uma filosofia da praxis, se não está preocupado com a transformação real do mundo, quer dizer, então não é marxismo. Não tem problema, mas diga isso, não é marxismo. Né? O que é estranho é discutir o marxismo como se fosse uma teoria política a mais, como se fosse uma teoria acadêmica, como se fosse o weberianismo ou o durkheimismo. Muitos marxistas discutem o marxismo dessa forma. Não está relacionado com a transformação, a necessidade de transformação real do mundo, não está preocupado com o sujeito dessas revoluções. E para estes, isso começou lá atrás, a bem da verdade ainda, né? Uhum. Para estes marxistas, nada do que foi feito em nome do marxismo foi marxismo. Nada do que foi feito em nome do socialismo foi socialismo. Sim. Então, isso é só uma divagação, não tem importância nenhuma do ponto de vista marxista. Né? Sim. Tem importância, claro, como um comentário acadêmico, mas não tem importância do ponto de vista marxista. Enfim, esse é um debate antigo dentro do próprio marxismo. Né? Uhum. No mundo, digamos, da esquerda mais tradicional brasileira, nós, já desde a década de 80, pelo menos, nós passamos a trabalhar com esse marxismo mais eurocêntrico, digamos. Uhum. Não que antes não fosse, mas antes nós tínhamos a preocupação de criar uma interpretação marxista brasileira e coisas do tipo. Mesmo que não estivesse relacionada à tradição africana, coisa parecida, tinha essa particularidade. Então, você pega um cara como Caio Prado e outros, Uhum. nós estávamos tentando fazer uma teoria, adequar o marxismo à nossa realidade, etc. Mas isso são discussões que hoje eram discussões um pouco, assim, com coisas antigas mesmo, viu? Uma coisa de outrora, né? De outros tempos, porque a nossa realidade hoje é uma realidade, enfim, muito mais difícil de ser compreendida e interpretada. O marxismo ele vai precisar se enriquecer e se transformar muito, muito fortemente para tentar continuar sendo uma teoria da praxis. Né? Porque o mundo mudou muito. Né? Claro. O mundo mudou muito. Quer dizer, aquele mundo fabril que estava na base do pensamento do Marx, ele se diluiu completamente. Então, aquilo que o Marx dizia lá atrás, de que as máquinas trabalhariam, os homens poderiam descansar, quer dizer, isso é plenamente atual. Sim, verdade. Nós já estamos num mundo em que isso seria possível. Então, as bases materiais para o comunismo já existem. O problema é que essa mecanização, essa automação industrial, hoje prescinde de boa parte da força de trabalho. Sim. Então, a nossa situação hoje ela é preocupante do ponto de vista civilizacional. No sentido de que nós temos uma massa enorme de gente que não está mais colocada como força de trabalho. Sim.
E durante o século XX, quer dizer, as burguesias precisavam da força de trabalho, né? Precisavam, inclusive, que essa força de trabalho fosse, de alguma forma, tornada cidadã, tivesse educação, etc, etc. E esse mundo está se desfazendo. Sim. Então, é claro que isso é um desafio teórico grande, importante para a gente enfrentar. Mas não me parece que isso possa ser resolvido se a gente tem a ilusão de que todas as soluções do mundo podem ser encontradas na pena de meia dúzia de intelectuais europeus. Uhum. Exatamente. Né? Que é muito do que a gente faz hoje. A gente Claro. sempre se referencia nos mesmos autores, né? Os debates giram em torno de poucas questões, são sempre as mesmas referências, etc. Quer dizer, isso mostra um empobrecimento intelectual da nossa parte. Uhum. Nós não conhecemos o que está sendo discutido hoje na África, em termos do que fazer ou o que não fazer. Não é que a gente não conhece, a gente não está interessado mesmo. Sim, sim. A gente tem meia dúzia de intelectuais, né, europeus, que a gente julga, né, não sei exatamente porquê, que são os iluminados e que vão resolver as questões da humanidade do Brasil. Sim. Quando eles não estão minimamente interessados no Brasil também. Então, enfim, essa nossa pobreza intelectual que me preocupa. Me preocupa porque eu acho que revela uma incapacidade nossa de enfrentar os desafios da nossa época. Nós não estamos mais, enfim, há 100 anos atrás, em que a gente acreditava que fulano e Beltrano iam resolver as nossas questões. Quer dizer, nós estamos fazendo um esforço coletivo grande de reconstrução do pensamento de esquerda, e isso não pode ser feito mais só a partir das tradições europeias, de fulano e Beltrano. Uhum. Né? Uhum. Então, essa é a minha querela com o marxismo atual, porque o marxismo atual, que ainda existe aqui na América Latina, ele está se convertendo, né, em algo de super especialistas. Então, tem cada vez menos gente interessada no debate, né, e está ocorrendo um empobrecimento teórico e político do marxismo muito rapidamente. Entendeu? O marxismo daqui a pouco realmente, né, vai virar coisa do passado. Sim, sim. A gente vê muito, principalmente agora com a eleição do Bolsonaro, a gente muitos olhando muitos olhando muito mais para a Europa, né? Como a ascensão da extrema direita, e olhando para a Europa, o que aconteceu por lá, para tentar passar para cá, para tentar fazer alguma coisa aqui, mas sem olhar realmente, sem olhar para exemplos africanos, sem tirar os olhos ali, né? Do Brexit e tudo mais, mas sempre ficando ali. É isso, quer dizer, nós estamos voltando àquele eurocentrismo de 100 anos atrás, né? Da Segunda Internacional. Uhum. Eu vou dar um exemplo prático. Ano passado mesmo, eu estava com outros colegas, uma conversa com um alto dirigente de um partido de esquerda aí, e esse dirigente, lá pelas Tampas, disse que nós temos que avançar muito ainda, etc., no pensamento de esquerda, maravilha, e que nós tínhamos que seguir o exemplo das esquerdas progressistas. E que eram as esquerdas progressistas? Era o Podemos, que é um partido trabalhista inglês, e era o Sanders. Uhum. Quer dizer, se essas são as esquerdas progressistas, se esse é o nosso horizonte, se é para isso que a gente deve olhar, quer dizer, é um disparate completo. Uhum. É um disparate completo, uma incapacidade de se enxergar. Quer dizer, o Brasil tem questões muito mais próximas hoje à África do Sul, ou a Angola, ou a Moçambique, do que o que está ocorrendo nos Estados Unidos, ou o que está ocorrendo na Alemanha. Quer dizer, é uma pretensão da nossa parte, inclusive. Sim, sim. É uma coisa que não tem cabimento nesse sentido. Sim. Né?
nesse esforço de tentar trazer elementos novos, etc., a gente leu, por exemplo, como foi feito a campanha para presidente da Moçambique, há 2 anos atrás. E era uma coisa interessante, porque era uma coisa, digamos assim, bem personalista. Uhum. Então a campanha trazia, bem, o que eu fiz, o que eu não consegui fazer, o que eu prometo fazer, etc. E conversando com os colegas da campanha, que todos eles viram isso que nós estávamos discutindo de uma forma muito crítica. Não, isso é uma política paternalista, isso é populismo, Uhum. nós precisamos avançar. Aí mostravam o material de campanha do Podemos, que era uma coisa que não tinha pé nem cabeça para a realidade brasileira. Uhum. Era um material de campanha que parecia um comercial de café. De margarina, né? De margarina, uma coisa assim, não tinha nenhuma proximidade com o Brasil, era uma coisa bizarra. E no final das contas, quem que o Brasil, quem as pessoas votam no Brasil? Em quem é no paizão. O mesmo cara que vota no Lula, vota no Bolsonaro. Uhum. Ele quer alguém que resolva os problemas dele. Ele não quer interagir, ele não quer participar da política, quer dizer, ele não quer, hoje, ele não quer efetivamente ser um cidadão político. Uhum. Ele quer alguém que ele possa se identificar e que esse cara está dizendo que vai resolver os problemas dele. Até para ele poder criticar esse cara depois. Ele disse que ia resolver e não resolveu. Sim, sim. Essa é a política real, essa é a política que está aí, que existe. Uhum. E nós temos que participar da política que existe. Claro, claro. Então não adianta a gente participar de uma política que não pode ser realizada, que só existe na nossa cabeça, nas nuvens. Uhum. Quer dizer, o povo brasileiro, ele é um povo, digamos, que por razões facilmente explicáveis, é um povo desintelectualizado. Uhum. Porque nunca foi interesse de ninguém, né? Intelectualizá-lo e colocá-lo no debate. Ou coisa parecida. Então, a gente tem que partir de premissas da nossa existência. Isso é muito mais próximo do que está ocorrendo em Angola, ou Moçambique, na Nigéria, do que o que está ocorrendo na Espanha. Sim, sim. É claro que há relações, sobretudo em relação ao que foi feito na internet, essa participação dessas corporações de marketing político, etc. Tudo isso é muito interessante. É interessante desvendar como isso ocorreu no Brasil. Uhum. Mas isso vem ocorrendo em outros países do terceiro mundo também. Quer dizer, depois de eleger o Trump, esses caras estão mexendo no mundo todo. Tem muita coisa interessante aí para a gente pesquisar. Estou falando da Cambridge Analytica e outras empresas desse tipo. Uhum. Mas nós temos que ter essa percepção, digamos, a esquerda brasileira às vezes parece que fala com um povo que não existe. Sim, exato. E isso é parte da nossa educação eurocêntrica. Sim. Nós sabemos o papel importante que as universidades têm para a formação da esquerda no Brasil. Mas eu fiz muito tempo as universidades e eu fiquei impressionado com o corte de classe, corte racial, e o quão eurocêntricas elas são. Sim. Quer dizer, não é por acaso que a nossa esquerda, que sai daí, é uma esquerda com corte de classe, com corte racial e com corte de pensamento no sentido eurocêntrico. Porque é isso que chega lá. E os professores reproduzem isso. Claro. Então, é um dilema, quer dizer, claro que aí você vê a importância de um cara como o Lula, né? Sim. Porque ele rompeu isso completamente. Sim. É algo muito mais... o que eu vejo aqui, o que eu vejo também é algo muito mais um desejo de ser Europa e uma coisa da crítica
caudilhos, né, que falam, crítica aos caudilhos, Sim. uma crítica à Venezuela que está aqui do lado, né, que por mais que tenha críticas, o governo Maduro possa ter críticas, claro que pode, mas eu também vejo isso muito estranho da esquerda se mirar muito mais numa esquerda europeia do que propriamente, né, se mirar aqui, né, na Venezuela, com todos os defeitos, mas, aconteceu alguma coisa aqui, né? E para além também da experiência venezuelana, criticavam vários pontos, mas tem muitas que a gente possa aprender também. Claro. Eu lembro um dos nossos grandes intelectuais da esquerda, aí, uns 10 anos atrás, ele fazendo uma crítica cruel do Lula, colocando ele como uma espécie de São Francisco de Assis. Ele dizendo, veja onde acabou a esquerda, o São Francisco de Assis, etc. Né? Uhum. À época, talvez por uma certa... eu era mais jovem também, 10 ou 15 anos atrás, eu achei até graça, falei, realmente, tal, etc. Mas veja, pensando do outro lado, tem coisa mais importante do que fazer as pessoas comerem, ter a possibilidade de comer, e ter um mínimo de renda para existir. Uhum. Quer dizer, isso não faz parte de uma tradição de esquerda. Né? Não existe esquerda mais em lugar nenhum no mundo. Sim, exatamente. Se a preocupação da esquerda não é mais essa, né? Não é mais essa. É realmente uma conversa de boteco, entendeu? De ficar dentro das universidades e não sair. Uma conversa de estudante universitário no boteco sexta-noite. Não tem mais nenhuma ligação com a realidade. Só daí poderia vir, inclusive, a ideia fantástica de transformar um professor da USP, a essa altura do campeonato, em presidente da República. Uhum. Uhum. É isso, quer dizer, a gente faz... É uma ideia fantástica. É uma ideia fantástica. As pessoas não querem um professor universitário, as pessoas não querem explicações. Nós não estamos nesse momento. E o que me preocupa, e quando eu falo, a gente bate muito nessa tecla do caráter eurocêntrico da esquerda brasileira, etc. Uhum. Quer dizer, a gente sabe que nós estamos aqui fazendo uma crítica autocrítica também. Claro. Porque ninguém nem espera nada da direita brasileira, que são uns senhores de fazenda, sempre foram sujeitos absolutamente sádicos, etc. Enfim, né? Então, acho que não precisa nem gastar muita palavra com isso. Tá? Uhum. Então, assim, deixando isso claro, porque a gente começa a falar, o cara fala, mas isso não é hora de criticar a esquerda. Sim, ok, mas enfim, estamos aqui conversando com quem quer conversar. Claro. Está claro e evidente que as classes dominantes brasileiras não estão dando a mínima para o Brasil, porque elas não querem dialogar sobre coisa nenhuma, nem sobre democracia, e que esse é o principal problema brasileiro do momento. Uhum. Ok, certo? Mas enfim, fechando esse parênteses. Né? Então, me preocupa quando eu vejo essa lógica eurocêntrica governar as ações das pessoas progressistas. Da direita eu não espero nada. Uhum. Mas não, claro. Assim, é gritante. Esse eurocentrismo da nossa esquerda é uma coisa gritante e que a gente, enfim, precisa entender como isso funciona. As razões nós mais ou menos sabemos, mas precisamos superar isso rapidamente para que a esquerda continue a ser um campo político importante no país. Que consiga ter um enraizamento popular, dentro do que é possível. Porque está claro e evidente que a massa popular não está interessada em política. Então não adianta esperar que ela, daí vá surgir algum sujeito revolucionário. Não vai. Mas dentro do que nós temos que conseguir ter um diálogo muito mais franco, com o povão do que o que a gente tem. Isso não precisa o Mano Brown dizer. Está óbvio e evidente. Claro. Ele perdeu a capacidade de dialogar com o público evangélico, enfim, que hoje domina a mentalidade da periferia, bem ou mal. Quer dizer, nós, e aí é isso, né? Temos que nos colocar
colocar como parte disso. Perdemos a capacidade de construir esse diálogo. Enfim, então, eu acho que esse debate, no fundo, quer dizer, nós começamos falando sobre África, de marxismo, ele tem um problema teórico, acadêmico, para ser superado, porque eu acho que envolve todas as regiões do mundo, inclusive, não só a África, não só diáspora. Acho que a gente teria que ampliar esse diálogo com outras tradições de pensamento, etc. Mas, no fundo, é uma digamos, aventura acadêmica que busca responder a um desafio político, né? Como o que a gente está conversando agora. Claro, claro. Pô, professor, não sei se você quer reforçar alguma coisa, mas acho que ficou legal demais, viu? Eu acho que para mim já está bastante completo esse panorama aí que a gente fez. Eu terminaria com uma frase do Aimé Césaire. Quando ele saiu do Partido Comunista Francês, em 1956, o Partido Comunista Francês tinha uma posição dúbia em relação ao movimento da descolonização. E, por conta disso, vários ativistas negros saíram do Partido Comunista Francês à época. E, na sua carta de desligamento, o Césaire coloca: há duas formas de se perder. A primeira é a guetificação. A segunda é o universalismo abstrato. Eu acho que isso resume boa parte do que conversamos aqui, de uma forma sucinta e inteligente. O que ele chamava da guetificação era uma visão da negritude que se fechava em si mesma. E o que ele chamava do universalismo abstrato era o comunismo da década de 50, em particular do PC francês, que dizia defender o campo progressista, o socialismo e o comunismo, mas era contra, ou pelo menos tinha uma posição dúbia em relação à Guerra da Argélia, em relação aos movimentos de colonização, que era um movimento de transformação real do mundo da sua época, né? Então, é isso. Eu acho que a gente... isso que começamos conversando sobre a dificuldade de ser alguém que busca levantar as duas bandeiras, né? A questão da negritude e a questão da esquerda, né? E eu acho que o Césaire deu uma boa resposta a isso já há muito tempo atrás, né? Nenhum, abstratamente, nenhum nem outro. Nós temos que conseguir fazer as coisas dialogar e caminharem positivamente. Fim de papo. E acabou a 28ª edição do podcast Fora de Foco. O primeiro desse mês eu prometi trazer 2 por mês. Já descumpri essa promessa, mas está aí a edição de fevereiro. E vamos lá, já tem alguns outros já engatilhados. Talvez aí em março eu consiga aí fazer as 2 edições prometidas. Tá certo? Não desistam de mim. E é isso aí, o Fora de Foco continua firme e forte. Compartilhe aquela coisa que vocês já sabem, compartilhe esse conhecimento aí, compartilhe com todo mundo, dá uma força lá, curte e tudo mais. É isso aí, até a próxima, tchau.